Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez. A segunda aula do nosso curso de treinamento para líderes. Eu sou o Bispo Gessé Silva. Estou aqui com você nesses dias para estar ministrando a você essa bênção que Deus colocou nas nossas mãos, essa ferramenta maravilhosa que é esse curso de liderança cristã. Hoje nós vamos falar sobre o líder e a família, né? Ontem nós falamos sobre o que é ser líder, dei aí algumas ferramentas para você. Se você não assistiu o vídeo de ontem ou da aula anterior, entra aí na nossa página, no nosso canal no YouTube e vai lá na primeira aula, tá descrito lá as aulas e assista, é muito importante para você que está fazendo o curso, para você também que entrou pela primeira vez aí e gostou da página, e entra lá, vê a nossa aula, vai ser uma benção, tá bom? Os irmãos que são nossos alunos, eu gostaria de fazer um pedido especial para você se inscrever no nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, faça o seu comentário, porque você vai estar nos ajudando e futuramente nós podemos aí passar as aulas ao vivo no YouTube e você está participando da aula com os seus comentários, as suas perguntas, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para nós isso aí. Se você já é inscrito, peça para 2, 3 pessoas se inscreverem, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo, tá bom? Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo, pegue papel, pegue a caneta, pegue a Bíblia, né? Porque é muito importante nós estudarmos com a Bíblia. Nós estamos aqui estudando a palavra de Deus e nós estamos falando sobre líder cristão. Não existe líder cristão sem Bíblia, né? Então a gente tem que ter aí pelo menos uma Bíblia na mão para nós podermos estudar a palavra de Deus. Muito bem, o líder e a família. Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Essa aula de hoje vai ser uma aula abençoada. Você tenha certeza disso. Hoje aqui nós vamos tratar assuntos muito importantes sobre o líder e a família. A família, ela está em primeiro lugar na vida do líder depois de Deus, tá? Ou seja, Deus está em primeiro lugar depois da sua família, né? Então, gente, é muito importante o líder entender isso. Deus, família, né? E a família para o líder, ela tem que ter um cuidado especial. Por quê? A liderança começa dentro de casa. Ontem nós falamos aqui, damos até exemplo de crianças, né, que já nascem com o dom de liderança. E a liderança começa dentro de casa. Não adianta você querer ser um bom líder na comunidade que você serve, que você congrega, se você não tem uma boa liderança dentro da sua casa, né? E então nós vamos aprender um pouco sobre isso. Sabendo que a família é a primeira, ou foi a primeira instituição criada por Deus. Olha que coisa interessante. Você já parou para pensar nisso? A família foi a primeira instituição criada por Deus. Você vai ver isso no livro de Gênesis capítulo 2, o versículo 18 e também o versículo 24. Vamos ler aqui. Olha lá. Gênesis 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Olha, Deus viu a necessidade, né, de Adão aqui. Que Adão estava só, Adão estava precisando de alguém para expor o seu sentimento, ou para que ele pudesse ajudar, para que pudesse ajudar ele, né? Não só na vida cotidiana, mas também na sua vida pessoal. Ele precisava, Deus viu essa necessidade. Como Deus criou Adão, Deus sabia muito bem que Adão precisava dessa adjuntora. E olha que coisa interessante, Deus não fez a mulher aqui, uma companheira, diferente de Adão. Essa palavra como, ela está dizendo igual. Olha que coisa interessante, no original quer dizer igual.
uma adjuntora para que esteja como e diante dele. Então olha o papel da mulher aqui. A minha esposa, a missionária Ana, vai dar aqui um estudo só para as mulheres, né? A mulher, a liderança da mulher. Ela vai falar sobre isso aqui, vai ser uma aula a par dessas que nós vamos ter aqui. Ela vai falar com todas as mulheres aí. Para que esteja adiante dele. Então a mulher não foi feita nem para ficar atrás do homem e nem na frente do homem, nem de um lado nem do outro. Adiante, olha, junto, igual. Que coisa maravilhosa isso aqui, gente. É muito interessante isso aqui. E o versículo 24, o penúltimo versículo do capítulo 2, diz assim: portanto deixará o varão pai e a mãe, e o seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne, ou serão ambos uma carne. Olha que coisa interessante, contexto de família. Nós temos aqui, é muito importante você entender que parente não é família. Olha que coisa interessante. O homem tinha que deixar, o varão tinha que deixar a casa do seu pai e da sua mãe e apegar a sua mulher, para que eles fossem uma só carne. Ou seja, começar aqui a instituição família. Né? Ah, eu vou visitar a minha família. Quem é a família? A minha mãe é a família. Não, depois que você casou, meu amigo, a sua família é sua mulher. Ah, o meu tio faz parte da minha família. Não, são parentes. Agora eles têm um grau parentesco com você. Então agora você casou, cuide da sua esposa. Ela é a sua família. Ela é a sua carne. E o mesmo a esposa, né? Existe aí um cordão umbilical, né? Esse cordão é cortado. Quando o homem e a mulher casam, esse cordão é cortado. Agora, quem era a família, você saiu de dentro da casa do seu pai, que era a sua família, da sua mãe, que era a sua família, eles passam a ser parentes, o seu esposo e a sua esposa passam a ser a sua família. Né? É interessante isso aqui, gente. Tem muito líder, eu tenho que falar isso aqui porque é uma aula, tem muito líder aí, homens, né, rapazes, varão aí, que tem 30, 40 anos e ainda tá pegado a mamãe. A mamãe decide tudo dentro de casa. A mamãe decide o que ele vai fazer, o sofá que ele vai comprar, a cama que ele vai comprar, o guarda-roupa que ele vai comprar. Não pode. Você tem que decidir as coisas junto com a sua esposa, porque vocês são uma só carne. Então, muito interessante isso aí. Vocês pegam, anota isso aí, porque cuidar de família não é fácil. Não é fácil, mas é uma coisa boa, tá? Então, a instituição família, a família foi a primeira instituição criada por Deus. Né? Mas também o líder tem que entender que existe um cuidado entre o cônjuge, ou seja, um cuidado mútuo entre ele e a esposa, ou a esposa e o marido. Existe um cuidado mútuo. Por quê? Como que eu posso cuidar de pessoas se eu não sei cuidar da minha esposa? Como que eu posso cuidar das pessoas, do grupo que eu cuido, ou sei lá, do ministério na minha comunidade, e ela não consegue cuidar do marido, da sua casa? É muito interessante isso aqui. O líder, ele tem que cuidar em primeiro lugar da sua casa, da sua esposa, e depois se preocupar com a igreja ou com as coisas as coisas secundárias, tá, gente? Interessante isso aqui. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3. Pega a Bíblia, pessoal. Nós estamos aprendendo Bíblia, tá? Depois não vai dizer aí que o bispo Gessé está pregando heresia. Não, senhores. É Bíblia, palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 7, o versículo 3. Olha o cuidado mútuo entre o cônjuge aí, ó. 7:3. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Olha que coisa maravilhosa.
o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Isso aqui é o cuidado, gente. O cuidado do esposo com a esposa, da esposa com o esposo. Então, Paulo está falando aqui, está respondendo algumas perguntas acerca do casamento. Né? Ele está respondendo algumas perguntas acerca do casamento. Quer ver o versículo 1 e o 2? Ó. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse a mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. Aí o versículo 3. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa isso aqui, gente. A mulher, ó, 4, a mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tem o marido. E também da mesma forma, ou da mesma maneira, não tem poder sobre o seu próprio corpo a mulher, mas tenha, ou seja, o marido, mas tenha a mulher. Olha que coisa interessante. Paulo, ele deixa bem claro aqui que é mútuo. O direito que o marido tem, a mulher também tem. O direito que o esposo, o cuidado que o esposo tem que ter pela esposa, a esposa tem que ter pelo esposo. Sabe, eu nasci praticamente no Evangelho, cresci no Evangelho, eu tenho algumas bases bíblicas, algumas bases na minha vida, na minha experiência como obreiro, de pastores, né? E uma das coisas que me chama mais atenção aqui é a falta de cuidado que o marido ou esposo, o obreiro tem com a sua esposa. O obreiro, ele cuida de todo mundo. O obreiro, o pastor, principalmente falando, o líder, ele cuida de todo mundo. E esquece da casa, esquece da esposa. Temos que ter cuidado, porque isso implica até em perca da família. Eu tenho base para isso. Eu sei o que eu estou falando. Então, assim, cuida do ministério, cuida do trabalho, cuida das coisas seculares, mas não tenha cuidado da sua esposa. Olha, é interessante isso aqui. Às vezes não, você pode ter certeza disso que eu vou falar aqui. O ministério pode largar você na mão. O trabalho pode largar você na mão. Mas a sua esposa, ela vai estar com você ali. Eu sempre digo o seguinte, eu falo o seguinte: o mundo inteiro pode estar contra você, mas se a sua esposa estiver do seu lado, você tem tudo. Ou o contrário, se a sua esposa não estiver do seu lado e todos estiverem ao seu lado, pode ter certeza também que o seu ministério, a sua liderança é uma liderança fracassada. Né? Então, marido, você tem que tomar cuidado, cuidar da sua esposa. Esposa, cuidar do marido, né? Vamos lá, vamos continuar aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Colossenses 3, 18. Colossenses 3, versículo 18 e 19. Vós mulheres, estejai sujeito ao vosso marido, ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Né? Vós, marido, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Olha que coisa interessante. Existe um movimento feminista, né? Existe um movimento feminista que pega essa palavra aqui e diz que a Bíblia, ela é machista. A Bíblia não é machista, de forma nenhuma. O apóstolo, eles pegam essa palavra sujeiteis aqui, diz que a mulher tem que ser sujeita ao marido. Mas olha que eles não leem o contexto para poder argumentar. A verdade aqui que o apóstolo está falando aos colossenses, aos irmãos, né, da igreja de Colosso: as mulheres estejais sujeitas ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Mas o versículo 19 também está dando a instrução para o marido: vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Olha que coisa maravilhosa, interessante isso aqui, gente.
um marido não primeira coisa, amar as vossas mulheres e não irriteis contra ela, ou seja, não provocar ira, né? Não provocar e não fazer com que a mulher venha cometer algo para que haja contenda dentro do casamento, dentro do seu convívio, da sua harmonia familiar. Que maravilha isso aqui. Então, gente, é maravilhoso aprendermos com a palavra de Deus. Porque o bispo, porque você está falando tanto de esposa, de marido, e o negócio é a família? Sim, a família começa com quem? Com o marido e com a esposa. Depois vem os filhos. Aí depois vem os netos, que aí são grau parentesco, né? E assim sucessivamente. Mas a primeira coisa aqui é o marido e a mulher. E é interessante, porque a Bíblia, ela ensina muito bem aqui, a palavra de Deus, ela nos ensina muito bem sobre o cuidado, sobre ter aqui a base para o ministério. Efésios capítulo 5, vamos lá, nós temos pouco tempo, por isso a gente vai andando aqui com a palavra. Efésios capítulo 5, nós vamos do versículo 22 ao versículo 29. Efésios 5, olha que interessante isso aqui. Aqui eu quero parar um pouco com vocês. Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 29 está falando dos deveres domésticos. Vamos lá. Vós, mulheres, de novo, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Ele repete o que ele falou lá em Colossenses. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim as mulheres sejam em tudo sujeita ao seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Gente, aqui é sério esse negócio aqui. Por quê? A Bíblia fala que as mulheres têm que sujeitar aos maridos. E depois ela fala aqui, de sorte que assim a igreja... ela dá o exemplo de Cristo e a igreja. Né? Essa palavra sujeição não é escravidão. Tá? Essa palavra sujeição não é o marido ser marido mandão. Um líder jamais ele pode ser mandão. Ele pode ser aquele marido que, não, aqui em casa é eu que decido, é eu que tomo conta, é eu que sei. Não é assim. Não é assim que a Bíblia ensina. Né? Essa palavra sujeição aqui, ela está falando de concordância, né? Ela está no sentido de concordância. Aí a gente fala assim, tem muita gente que fala, mas é uma palavra machista, que a mulher tem que ser sujeita, que o marido é o cabeça. Gente, mas olha o que a Bíblia fala sobre o marido cuidar da mulher. O primeiro versículo que nós lemos aqui, o versículo 20, ou seja, o versículo 24, né, diz assim, ó, da mesma sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher seja sujeitar em tudo os vossos maridos. 25. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí eu te pergunto, você ama sua esposa? Que é a primeira coisa. A outra pergunta é, você está disposto a entregar sua vida por ela? Porque é isso que a Bíblia fala. Amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então a gente vê aqui que a Bíblia ela ensina o líder a cuidar da sua esposa.
A cuidar. Você já sente. Mas eu não vou me matar, não vou dar minha vida pela minha esposa, pela minha mulher. Que não tá falando para você tirar sua vida. Se entregar pela sua esposa é você cuidar. Nós vivemos numa criação machista, né? Que quem cuida da casa é a mulher, e quem trabalha fora é o homem. Né? Nós estamos em outro mundo, século XXI. Estamos vivendo no século XXI. Hoje não é feio o homem arrumar a casa para a esposa, fazer uma comida, lavar um prato, né? Tirar esse machismo, cuidar da criança, cuidar do filho. Você vai estar ajudando a sua esposa, você vai estar se entregando ou por a sua esposa, pela sua esposa, ajudando ela, ajudando na saúde dela. Isso aqui é muito interessante, gente. Vamos continuar aqui, ó. E se entregando por ela para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Meu Deus do céu. Você sabia que você santifica a sua esposa? É o marido que santifica a esposa? Como assim o marido é santo? Não, ele santifica a esposa no cuidado com a esposa. No cuidado com a sua mulher. Olha só. Santificando aí, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Eu conheço um marido que casou com a esposa, né? E todos os dias joga o passado da esposa na cara dela. Você está errado. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque quem santifica a esposa é você. Quem purifica a sua esposa é você. E a purificação que você traz, essa purificação aqui, está falando do espírito, né? Ou da alma, do corpo. A santificação está falando do espírito. Você tem o poder de santificar a sua esposa. Você ora pela sua esposa. Você já colocou a sua mão abençoando a sua esposa? Ou você é aquele tipo de líder que só joga o passado, porque você lá no mundo era assim? Não, agora você casou, meu amigo. Agora você tem por obrigação santificar e purificar a sua esposa como se fosse uma lavagem com a água. Olha que coisa interessante, gente. O apóstolo Paulo ele vai fundo aqui. Como se fosse uma lavagem com a água, ou seja, ela tem que estar tão limpa, que aquilo que ela fazia no passado, seja o que foi no passado, quem olhar para ela vai ver uma esposa, uma mulher de Deus, olha, por sua causa. Que maravilha isso, né? Que coisa interessante isso aqui. Olha só, vamos lá. O 28. Assim devem os maridos amar sua própria esposa como o seu próprio corpo. Você ama sua esposa como o seu próprio corpo, ou você se cuida mais de você e deixa ela de qualquer jeito? Olha aí que coisa interessante. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros de um só corpo. Olha que coisa interessante isso aqui, gente. Assim deve o marido amar a esposa ou a sua própria mulher como o seu próprio corpo. O camarada gosta de sair bonitinho, gravatinha, terninho, e a esposa de qualquer jeito. Não pode. Cuide da sua esposa. Obreiro, líder, pastor, cuide da sua esposa. A sua esposa é o seu ministério. Quem olhar para a sua esposa vai ver o seu ministério. Líder, quem olhar para a sua esposa vai ver a sua liderança. A sua liderança só vai estar bem se a sua esposa estiver bem. Você sabe por quê? Porque quando tudo dá errado lá na sua liderança, se algum líder seu fazer alguma coisa que você não gosta, você vai chegar na sua casa. Quem que vai estar pronta para te ouvir? Quem que vai estar lá preparada para te ouvir? É por isso que eu sempre digo, gente, o ministério da mulher
deve ser reconhecido nas igrejas atuais. Porque se o camarada é um pastor, eu sempre digo, 90% do ministério dele é a esposa. Se você tem uma igreja abençoada, 90% do seu ministério é a sua esposa. É melhor, perdão, é melhor, é mais fácil um obreiro crescer solteiro do que ele ter sucesso no ministério mal casado. Então, a esposa é o seu ponto principal. Você deve cuidar da sua esposa. Eu sempre gosto de falar isso aqui. Tem líder, eu gosto de trazer essa experiência. Vou trazer uma experiência minha aqui, porque a minha esposa, quando nós casamos, e eu saía bastante, conversava com pessoas, e às vezes ela ficava no canto. Por quê? Porque ela não tinha o grau de conhecimento da Bíblia ou de algumas coisas como eu. É interessante isso aqui, porque o marido ele gosta de querer ser melhor, de querer saber mais. E é interessante que eu motivei ela a quê? A vir para o meu nível intelectual. E é interessante que tem líder que a esposa dele não tem o mesmo nível intelectual dele. Não tem o mesmo nível espiritual dele. Você, como marido, você deve trazer a sua esposa para o mesmo nível seu. Já pensou nisso? Ah, mas eu tenho um curso, sou mestrado, sou bacharel, sou isso e sua esposa. É o quê? Você já investiu no conhecimento da sua esposa? Você já investiu na sua esposa para ela poder estudar, para ela poder ter um nível de conhecimento que você tem, para vocês conversar de igual para igual? Isso é interessante. Aí você encontra com a irmãzinha lá, não sei na onde, a irmãzinha tem o mesmo grau de intelectualidade sua, você deixa a sua esposa do lado para estar conversando com a irmãzinha. Ou você está numa roda de doutores, deixa a sua esposa de lado para conversar. Não, gente, está errado. Isso pode causar um prejuízo no seu ministério, na sua liderança. Traga a sua esposa para o seu nível espiritual, para o seu nível intelectual. É interessante que em casa, às vezes, a minha esposa para estudar a Bíblia. Ela está fazendo um curso avançado de teologia, e ela quando ela vai estudar, eu vou lá, preparo o cafezinho dela, depois ela vai falar para vocês aqui. Preparo o cafezinho dela, coloco a água, tem que fazer alguma coisa, eu vou fazer. Por quê? Porque eu quero que ela estude, eu quero que ela tenha o conhecimento que eu tenho, para a gente poder conversar de igual para igual, né? E da mesma forma, ela investe no meu ministério, ela investe no meu crescimento. Outro dia mesmo, eu precisando fazer um curso, e ela foi pesquisar, foi saber do curso, foi buscar. Por quê? Para que eu cresça e traga ela junto comigo. Então traz a sua esposa junto com você, vai estudar junto, vai fazer um curso junto, né? É muito importante isso aqui. O mesmo cuidado que a esposa tem que ter com o marido tem que ter com a esposa. Se você se adentrar, ou atentar, perdão, para esse princípio, eu tenho absoluta certeza que a sua liderança, o seu ministério será um ministério abençoado. Ninguém vai poder te parar. Ninguém vai poder te segurar. Sabe por quê? Se alguém tentar te parar, a sua esposa vai falar: não, vamos avançar, vamos junto, nós estamos juntos. É assim, gente, é assim. Se você quer ser líder, cuide desse princípio, tá bom? Vamos correr aqui para terminar. Da mesma forma também, a criação dos filhos deve ser dividido dentro de casa, tá? Tem muito pai, muita mãe que pensa que a escola que educa, manda o filho para a escola para o filho ser educado. Não, tá errado. A educação é dentro da sua casa. Você ensina o seu filho, você pai, quando a sua esposa corrigir o seu filho, não interfere na correção. Mãe, quando o seu esposo corrigir o filho, não interfira na correção. Por quê? Você vai estar tirando a autoridade. E uma coisa interessante aqui é que quando o seu filho, ele vai se atentar para a forma que você trata a sua esposa. Você sabia disso?
O seu filho está observando. Se você trata a sua esposa com falta de educação, pode ter certeza que um dia o menino vai tratar a mãe dele com falta de educação. Ou a esposa do seu filho, ele vai tratar com falta de educação. O filho vê essas coisas. Né? Se o marido é carinhoso, se o marido é compreensível, se o marido é aquele marido que traz junto a esposa para aprender com ele, pode ter certeza, o seu filho vai ser a sua cópia. Ele vai ser a sua cópia. Né? E a criação dos filhos, ela tem que ser dividida. Ela tem que ser. Os dois têm que cuidar juntos. Os dois. Um corrigiu, não vá lá passar a mão. O outro corrigiu, não passe a mão, porque o filho pode ter aí um desvio de caráter, tá? A filha pode ter aí um desvio de caráter, tá bom? Então, atenta para essas coisas. Olha lá, Colossenses capítulo 3, vamos ler aqui, para nós estar terminando, já estamos perto do fim dessa nossa segunda aula aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 21. Colossenses 3 e 21 diz assim, ó. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos para que não percam o ânimo. Olha só, os pais, aqui a palavra pais aqui, preste atenção aí na sua Bíblia, ela não está no singular, vós, pai, não. Ela está vós, pais, é no plural, ou seja, pai e mãe. Então, existe um cuidado duplo aqui do pai e da mãe. Não irritei os vossos filhos. Assim também como lá em Efésios capítulo 6, o versículo 4 diz a mesma coisa. Vós, pais, no plural, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Tá? É interessante isso aqui. Os pais criar os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, divida isso aí, divida a criação dos filhos. Marido, cuide da sua esposa, né? Entenda que a sua família é o papel fundamental para o seu ministério. Cuidado de investir muito no ministério e não investir nada na sua família. Cuidado de investir muito no seu ministério e investir pouco na sua família. Invista mais na sua família. Tira um dia para você passear com a sua família. Né? Tira um dia para você estar junto com a sua família. Cuide da esposa. Tá? Pega aí, faz uma graça, né? É muito interessante isso. Faz uma graça, paga um jantar para sua esposa, vai passear com ela, deixa o filho com a vizinha, deixa o filho com o tio, a tia, para cuidar um dia lá, não tem problema, sai com a sua esposa, né? Investe na sua esposa. O pastor Silmar Coelho, um grande pregador da família, um grande homem de Deus, ele diz assim que um casamento custa caro. Né? O casamento custa caro porque é um investimento. Invista na sua esposa. O cara investe em tudo, mas não investe na esposa. Então, fique com essa palavra, que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar o seu ministério. Essa é a nossa segunda aula. Não esqueça aí de fazer as suas perguntas lá no grupo ou aqui mesmo no canal do YouTube. Eu tenho certeza que o seu ministério vai ser uma bênção, tá bom? Siga esses princípios, que Deus vai abençoar a sua liderança. Não esquece de entrar no canal, se inscrever, fazer todos o que eu falei aí, dar um like, né? Pra gente poder estar crescendo juntamente com todos vocês no nosso canal aí no YouTube. Deus abençoe a sua vida. Quero fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar este líder, esta líder e este aspirante à liderança que está chegando agora também, que tem o desejo de crescer espiritualmente, crescer na graça e no conhecimento. Que o seu Espírito Santo possa abrir a sua mente, abrir o seu coração, para que ele seja um canal de bênção na sua igreja, no seu ministério, que esse marido possa aprender a investir na sua esposa, que a esposa possa aprender a investir no marido, e eles terem, Senhor, uma liderança de sucesso em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Estaremos aí na próxima aula falando mais algumas coisas, te dando mais alguns princípios sobre nosso curso de liderança cristã. Deus abençoe, um abraço, um beijo no seu coração.